E a gente já começa falando sobre esse assunto, né, para trazer luz um pouco a isso, que são as microviolências. Às vezes, né, quem está cometendo-as acaba levando com aquele ar de diversão, né, só uma brincadeira. Mas para quem está sendo a vítima, pode ter consequências bem ruins. Então nós vamos conversar com a Ana Chaves, diretamente de Salvador, Bahia. Bom dia, Aninha! Dia, Edu. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Mais uma quinta-feira. E esse tema é de fato um tema que a gente vai trazer uma reflexão, né? Várias reflexões, em que muita gente vai entender, né, que não é só uma brincadeira. É isso aí, providencial falarmos sobre isso. Agora, Ana, antes da gente começar, como que está o tempo aí em Salvador? Como estão as coisas por aí hoje? Verãozão. Tá muito, Uau! muito tranquilo, muito bom. Eu gosto, né, do céu azul. Eu gosto dessa energia, né, que o verão traz. Delícia, então aproveite, porque por aqui tá aquele dia cinza. Ontem choveu um pouquinho, né? Bem típico de São Paulo, no entanto abafado, né? Mas é isso Sim. aí, aproveite por nós. Agora, vamos lá. Essas microviolências, elas acontecem muito, né? E para algumas pessoas é como se fosse um hábito, né? A pessoa tem o costume de fazer, parece que sente prazer. Então, esse tema ele é de suma importância. Por quê? Porque a gente está chegando aí à época da ceia de Natal, né? Que eu não falo Uhum. nem do Ano Novo, porque o Ano Novo muita gente, cada um vai fazer seus esquemas com seus amigos, né? Com suas familiares ou com o namorado, marido, seja com quem for. O Natal é que é aquela época onde se espera que as famílias se reúnam, né? E essas microviolências familiares, elas são pequenas agressões que vêm sendo repetidas, né? E que ao longo do tempo elas foram sendo normalizadas, né? Então, elas trazem ironias, comparações, desqualificações. Muitas vezes elas estão sendo embrulhadas de humor, né? E esse é o grande problema desse contexto, né? É sempre desagradável, né? Porque às vezes é uma Sim. brincadeira chata, né? Que daí a pessoa que está sendo alvo tem que respirar fundo ali, lembrar, é Natal, né? Não posso entrar num clima de discussão, rebater, cair na provocação. Mas é Isso. complicado, né? Chato, não é momento para isso, né? Nunca é. É, eu acho que o grande problema desculpa que ao vivo meus cachorros estão latindo, tá incomodando? Fica tranquila, nem ouvi. Ah, tá. O problema é que esse termo, né, é só brincadeira, vai virando um escudo da pessoa que gosta de praticar esse tipo de violência. Então, quem reclama acaba sendo rotulado como sensível. Isso acaba trazendo uma invalidação da dor, né? E aí a gente vai indo e o corpo percebe antes da mente. Antes desses encontros, a gente fica tenso, aperta o peito, dá um nó no estômago, uma dor no estômago, e com o tempo, isso vai corroendo, sim, a autoestima, cria na pessoa uma hipervigilância, né? E vai silenciando a pessoa dentro da sua própria casa. Pode nem ser da sua própria casa, mas muitas vezes é na própria casa, e em outros no seu contexto familiar, que deveria ser um momento de paz, de tranquilidade, né, de alegria, de distração, acaba trazendo aquela sensação, porque a hipervigilância ela traz uma, um peso, né, para o cérebro, para a saúde mental da pessoa, porque ela antevê o sentimento, né? Ela já pensa, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico que acontece com a minha família, que você sabe que eu gosto de trazer muito para que as pessoas vejam que a vida é real. A minha Uhum, família se esconde muito atrás de brincadeiras. E muitas vezes sobre a roupa que você está vestindo. uhum. Só que isso
quando a gente vai estudando a psique, que a gente vai entendendo, isso é uma microviolência, porque você não sabe o que está por trás daquela pessoa. Você não Uhum. sabe o que você vai trazer nela de sentimento, de gatilho, o que é que vai ter de erupção de sentimentos para aquela pessoa com aquela brincadeira que muitas vezes para você é inofensiva, mas para mim não é. Então, eu acho que o mais importante para a gente ter consciência é que cada pessoa carrega uma história e a gente precisa ser empático com as pessoas e não achar que a nossa forma de ver a vida, que as brincadeiras que a gente faz e que, vamos dizer, para mim não tem problema nenhum, mas para você pode trazer uma erupção de sentimento, um guarda-chuva de situações que você já viveu e que não é legal de acontecer. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esse tipo de brincadeira, que é uma microviolência disfarçada. É, e é incrível que a pessoa que é o alvo, ela é sempre tida, né, como melindroso, a melindrosa da Isso, jogada, né? Então, além isso, dela ser vítima, né, da brincadeira, ela ainda é esculachada, né, tida como sensível, exatamente. né, excessivamente. E brincadeira que não tem razão de ter, né? Eu penso que assim, sempre quando tem um lado que está desconfortável na situação, já não é legal, né? Eu acho que a gente Eu tem que evitar. eu falo muito para minhas filhas que são adolescentes, que a Uhum. brincadeira ela tem que ser engraçada para as 2 partes. Quando a brincadeira é Exatamente. engraçada para um lado só, ela não é mais uma brincadeira, ela já passou, ela está sendo danosa, né, porque as pessoas mostram o que está sendo, afetado nelas, né. Então, assim, Uhum. quando está todo mundo sorrindo, se divertindo, tá tudo certo. Mas quando passa do limite, é danoso e a gente pega isso em setting terapêutico. Muitas pessoas que desenvolvem várias situações, né? Tipo, por exemplo, anorexia, bulimia, que desenvolvem por brincadeiras. Né, pessoas que sua autoestima é extremamente afetada, em que a pessoa não quer mais sair, a pessoa já começa a olhar, eu sou feia, toda vez que eu me visto. E assim, não precisa ser algo que esteja no consciente. Às vezes é no inconsciente. A pessoa ela vai se trancando no mudinho dela, né, em Uhum. função daquilo tudo. Então, na prática, gente, a brincadeira, ela normalmente ela vai virar um escudo social. E você que reclama, você que impõe limite, você vai ser visto como sensível, dramático, sem humor, né? E isso é uma forma de estar invalidando você da sua experiência emocional. Então, existe uma literatura que fala sobre a invalidação emocional e o ambiente invalidante. Isso é Uhum. muito importante de ser gravado, né, que, Linehan, ele traz a ideia associada, né, a um estudo empírico, que ele aponta que repetir invalidação se relaciona com dificuldade de regulação emocional e traz sofrimento psíquico. Então, você não pode achar, por exemplo, como a minha família que acha que todo mundo é brincalhão, todo mundo sempre brincou, mas você tem que entender que nenhum dedo da mão é igual e que tem pessoas que não gostam dessa forma de invasão, porque isso é uma Uhum. invasão. É você achar que você tem a liberdade, né, e a intimidade de fazer determinadas brincadeiras que você não tem o mínimo conhecimento de que se aquilo vai trazer um dano ou não para aquela pessoa. Agora, Ana, eu tenho uma dúvida. Quando a gente é mais novo, criança ou no início da adolescência, a gente sempre escuta assim, orientação das pessoas mais velhas e tudo mais, para não dar muita bola quando houver algum tipo de brincadeira assim, algum bullying, né? Alguma dessas microviolências, porque se a gente demonstra que não gostou, né? Às vezes parece que isso serve de combustível para outra Sim. parte continuar ali, né? Tendo esse tipo de comportamento. Na sua concepção, o que a pessoa que está sendo alvo deve fazer? Ela deve posicionar o outro claramente que ela não gosta desse tipo de coisa para ver se a pessoa entende de uma vez por todas?
ou melhor, dependendo do contexto, é ela tentar sair de cena, evitar o contato com a pessoa, né? Ficar mais na dela. O que que você acha que é viável? Como tudo na psique humana, a gente precisa compreender o que é que está fazendo muito mal para você. Aquilo que eu sempre falo nas entrevistas e fica redundante, porque eu falo em treinamentos, palestras e sete terapêuticos, o nosso coração, ele fala com a gente. Ele mostra para a gente aonde aquela circunstância está nos afetando de forma gigantesca. Existe um outro ponto importante, que é você não dar ao outro a força, né? A ferramenta que ele precisa para que ele cresça naquela coisa sem noção. Só do que a Uhum, gente lida em sociedade. Então, assim, muitas das vezes você mostra que você não gosta da brincadeira, você verbaliza que não gosta da brincadeira, mas tem o sem noção. Tem aquela pessoa que ela acredita na verdade dela, que ela acha que a verdade dela é absoluta, que aquilo é um modus operandi da família e que vou fazer mesmo e que você que é a problemático, o problemático é você que é sério demais, é você. Então, assim, é muito conflitante, né, com o que a gente sempre prega do respeito ao outro, respeito à individualidade do outro, às escolhas. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa mais reservada, faço parte de uma família onde todo mundo acha que fazer piada e brincar é normalizado sobre determinados detalhes, porque assim, não é que a gente não tenha que estar brincando, fazendo piada, tendo conversas leves. Sim, isso é muito bom para tudo na vida. Porém, o que a gente está trazendo aqui hoje nesse diálogo é o contexto da microviolência disfarçada. É aquela uhum, situação da pessoa ficar fazendo, olhar e falar assim, tem alguém fazendo vestibular. E a pessoa olha e fala, nossa, mas não passou ainda? E toda vez que uhum, encontra, nossa, mas não passou ainda? Aí você veste uma roupa que é do estilo que você gosta. Nossa, você está parecendo uma, sei lá, qualquer coisa que venha denegrir, né, a imagem uhum, que da pessoa, né, a forma da pessoa falar, né, a forma da pessoa viver, a forma da pessoa se relacionar, né. Então, assim, o teu corpo, ele vai te mostrar. Você não precisa de prova para isso, porque o teu corpo, ele vai se trancar, né. A neurociência fala muito disso, a gente se prepara para a guerra quando a gente se sente vulnerável. Então, o que eu indico, né, como profissional, é aquilo que a gente falou num dos nossos diálogos, é você saber o que de fato, que guerra você quer enfrentar, que tempestade uhum. você quer encarar. Porque às vezes para mim é tranquilo. Eu Sim. simplesmente me afasto, sinto numa outra mesa, numa outra varanda, num outro sofá com pessoas mais agradáveis, né? Mas tem pessoas que não que afeta tanto o emocional que ela não consegue estar bem nem mesmo no mesmo ambiente que a pessoa. E aí vai aquilo que a gente fala sempre, autoconhecimento, você saber o que de fato te faz bem ou não. E saber Uhum, que você não é obrigado a conviver só porque é seu parente consanguíneo. Muitas vezes tem amigos que são muito melhores e mais respeitosos do que parente consanguíneo. uhum. É isso aí. É aí nessa época, né, que às vezes você não vê parentes o ano todo, mas é o momento que você acaba tendo de encontrar, né, a pessoa e fica mais suscetível a esse tipo de coisa. Agora, é como você falou, o corpo fala mesmo e ele mostra, né? Então acho que vai muito das pessoas também, né, notarem, né, não serem sem noção, como diz, né, o termo, Sim. e notarem, né, o que que o outro esboça, porque dá para ver claramente quando a pessoa não está gostando da brincadeira, né? E E aí, se a gente percebeu, né, que às vezes também é a essência, a personalidade da pessoa, às vezes ela não quer necessariamente fazer o mal para o outro, ela só quer tirar onda. Mas é inconveniente, né? Então eu acho que a gente precisa notar, né, que tipo de brincadeira é bem-vinda, é bem aceito, que não é, como você disse, quando é brincadeira só de um lado, não é para as duas partes, né? Eu acho que a gente tem de evitar, né? Até porque sim. senão
aquilo que é para ser uma confraternização, né, um encontro familiar de paz, acaba saindo como algo negativo. Agora, essa coisa que o corpo responde é fato. Eu me lembro, Ana, que Hum. tinha uma pessoa que eu tinha que fazer uma reunião em alguns momentos, mas que era tão difícil e tão estafante, né? Porque uma pessoa complicada, né, que só via o lado dela da questão, não estava disposta a ouvir, só a falar, mas isso me incomodava tanto emocionalmente que eu me lembro que me dava dor de barriga antes de ir Sim. para a reunião. Olha que coisa, como é o nosso emocional. Sempre que eu sabia que tinha reunião com a pessoa, antes de ir, me dava uma dor de barriga danada, né? Então a gente vê que o emocional ele impacta muito, né, no nosso corpo É, físico. é, é aquilo assim, é o corpo reagindo antes da mente, E assim, Uhum. quando a gente traz, vou usar um termo aqui, uma neuroexplicação, né? Quando aquela pessoa, como a sua reunião, como muitos encontros familiares ou de amigos ou de trabalho, que a pessoa ouve aquela piada, ou aquele sorriso, ou algo que lembre, ou um cheiro. O cheiro é terrível. A gente sente o cheiro, a gente fala, ai meu Deus, que arrepio. Lembrei daquela situação que eu vivi, sabe? Então, assim, por dentro você sentir nó no estômago, dor de barriga, tensão na nuca, aperto no peito, uma falta de ar, como se estivesse estando sufocada e você não encontra um motivo, vontade de sumir, de não cumprir com aquela agenda. Então, isso é o corpo lendo a ameaça social, gente. É Uhum. aquela coisa, não quero ser humilhado, não quero ser rejeitado, não quero ter que passar mais por isso. E ele vai acionando o estresse antes da mente organizar a narrativa. Então, assim, por exemplo, o seu corpo, ele falava assim, Edu, isso não é bom pra gente. Você tinha dor de Uhum. barriga. Só que Sim. logo depois, muito provavelmente, você cumpria a obrigação, Sim. porque eu sempre digo que adulto faz o que tem que ser feito, não o que quer, É. e isso é a É vida isso mesmo. adulta. E aí, o seu cérebro, ele vai organizando a narrativa e depois ele fala: ufa, não era como eu imaginei. Foi muito menos Exatamente. do que eu imaginei. Então, assim, isso tudo acontece por quê? Porque a gente se previne a ambientes invalidantes. Então, Uhum. fica mais difícil a gente regular as emoções. E tem alguns estudos que eles conectam, sim, a invalidação familiar a sofrimento e a padrões emocionais disfuncionais. Então, assim, tem muitos estudos que trazem, por exemplo, de pessoas que elas acreditaram no que era dito. Tipo, você é problemático, você é complicado, você é mentiroso, você é gordo, você é burro. Tudo isso vai entrando na psique e muitas das vezes as pessoas ficam naquele ciclo vicioso. Por quê? Porque o inconsciente delas está tentando ser correto, honesto, é, me faltou a palavra, mas assim, é olhar para aquele ente querido e dizer assim: eu sou Uhum. isso mesmo. Eu sou isso mesmo porque você me disse uma vida inteira e eu acreditei e criei isso em mim. E é Uhum. isso que a gente faz muito na psicanálise. A gente traz esse inconsciente à tona para que a pessoa entenda que ela não precisa mais estar sedimentando, carimbando naquilo que foi dito para ela por um terceiro, que pode ser Sim. pai, pode ser mãe, pode ser primo, namorado, tio. A gente não pode dar esse poder para o outro, porque o outro ele não sabe quem é a gente de verdade. Se nem a gente sabe quem é a gente de verdade, o outro vai saber, Pois é, verdade. entendeu? Sim. E a gente também não entrar, né, na provocação do outro e querer Sim. revidar, porque senão fica aquele cabo de força e os outros que estão, né, à nossa volta, Sim. também não merecem passar por isso, né, por uma Ah, tensão toda, né. Então acho que a gente tem não. que agir com proatividade, com inteligência, né. Sim, sim. A gente precisa estar muito atento, né? Não deixar entrar nessa hipervigilância, né? De quando a pessoa ou a situação que acontece, que te traz o gatilho,
que te faça ter um sofrimento antecipado, porque muitas vezes isso nem vai acontecer. Por Uhum. exemplo, esfriou o tempo e eu falo: "Ai meu Deus, vou gripar. Ai meu Deus, vou". Não, espera Pois as é. coisas acontecerem, um problema de cada vez, né, viver uma situação de cada vez. Então, também não perca sua voz, né? Você não precisa, de repente, começar nesse ambiente a se tornar uma pessoa que você não é. Ah, se você é uma pessoa falante, de repente fica quieta só para se proteger. Ou se você é Uhum. quieta, daqui a pouco você se torna falante só para se proteger. Você não precisa querer se tornar uma pessoa invisível para se proteger, né? Você precisa saber quem você é, né? E saber o lugar que te cabe. Saber Perfeito. o lugar que cabe é gigantesco. Saber colocar limites é gigantesco. Isso vai transformar a sua vida. E você não pode deixar que ninguém faça você ter uma autoimagem corroída. Você não Uhum. pode acreditar em rótulo, em dogma, que você é incompetente, que você é difícil, que você. Não, não, você tem direitos, assim como os outros têm direitos. Eu sempre falo que é como degrau. Aqui está o meu direito, aqui está o seu. Todo mundo se respeitando, todo mundo vive bem. O É isso outro aí. acha que pode colocar um pé no seu degrau e você pede para ele tirar e você é o problemático. Não, tá tendo uma inversão de valores nisso. Uhum. Então, assim, não permita também que suas relações futuras sejam afetadas. Não normalize desprezo, não normalize desrespeito, não normalize aquele desrespeito como afeto. Existem Uhum. brincadeiras, sim, brincadeira onde todo mundo está sorrindo e feliz. Mas a Saudáveis, né? brincadeira onde só um está sorrindo não é brincadeira. É isso aí. Galera, eu vou dizer para vocês que a Ana atende, né, pessoas do mundo todo. Então, você que está Sim. precisando aí, né, de um apoio terapêutico, um suporte, você pode recorrer a ela. Além do mais, ela também é palestrante, pode na sua empresa falar sobre liderança, sobre coletividade, são tantos assuntos. Então, eu convido você a segui-la no Instagram, que é o @oficialanachaves. Tem cortes de participações dela em programas de TV, reflexões bem interessantes, tá? Então, @oficial Ana Chaves. Lá no Instagram tem também as informações para quem quiser agendar uma sessão terapêutica, né, Ana? Isso. No Instagram tem as sessões, no YouTube tem todas as entrevistas e Uhum. palestras completas para estar te ajudando, porque no Instagram e no TikTok e Facebook a gente coloca sempre cortes. E, gente, é se amar, é se olhar, é É saber isso aí. colocar limite e entender que você não precisa sentir culpa por se respeitar. Perfeito. Muito obrigado, viu, Ana? Obrigado, Du. Muito obrigada a todos e obrigada a você especial e a toda a equipe. Um beijo. Gratidão, beijo. É Tchau. isso, gente. Tchau, tchau. Semana que vem a Ana Chaves está aqui com a gente no programa de Natal também, viu? Quinta-feira que vem. E não vamos entrar, né, no burburinho ali do outro, na provocação do outro, vamos agir com inteligência, né, nessas circunstâncias. Bom, eu vou para um rápido intervalo. Quando voltarmos, tem Kelly Redígulo atendendo você com a mesa radiônica apométrica universal. Até já já.